Boa tarde a todos vocês que estão entrando. Hoje terei o prazer de falar com Lisiane Faquineto, foi uma das minhas professoras e a responsável, uma das responsáveis, se não a responsável, por me introduzir a um tal de Lacan. Muito complicado, aliás, né? E que vamos falar sobre ele hoje, né? Espero que vocês tenham bastante perguntas, né? Bom, a ideia para hoje é que nós discutamos um pouco sobre um tema bastante difícil, né? O tal do inconsciente, né? A ideia é fazermos um pequeno percurso, né? Entre as diferenças, né? Do inconsciente do Freud para o inconsciente do Lacan. O Lacan tem a ideia do inconsciente estruturado como uma linguagem, né? Acho que nem sempre isso é tão bem entendido, né? As implicações disso, né, do que significa essa aproximação de inconsciente e linguagem, né? E mesmo no Freud, eu estava relendo alguns textos pré-psicanalíticos, né? E um dos textos que me surpreenderam um pouco foi aquele Afasias, né? Um texto talvez um pouco esquecido por muita gente, né? E que ali você já tem o germe de muitas coisas, inclusive o projeto, né? O projeto na psicologia científica, Freud já falava de um Bewusstsein, né? Inconsciência, ainda que não seja inconsciente propriamente dito, mas ali você já tinha alusões, né? Muito importantes do que deveria ser o aparelho psíquico freudiano, né? Bom, acho que o primeiro ponto é quando a gente fala de inconsciente no Freud, as pessoas geralmente se remetem à primeira tópica, né? Ou à segunda, id, ego, superego, que talvez foi o que mais permaneceu mais no conhecimento das pessoas, né? Mas no Freud, quando a gente fala de inconsciente, do que exatamente estamos falando? Boa pergunta. Primeiro, que diria assim, que o inconsciente é a essência da descoberta freudiana, né? O Freud e a tua chamada, eu achei, né? O paradigma, né? O paradigma do inconsciente de Freud a Lacan. E o Freud rompe com o paradigma da ciência da sua época, né? Então, acho que isso é uma coisa extremamente importante de se colocar. Qual era o paradigma da época, final do século XIX, início do século XX, né, a época em que o Freud ali está produzindo e inventando a psicanálise, né? É justamente o paradigma da ciência moderna, a razão, né? Então, o sujeito é o sujeito da razão e a primazia da consciência, né? Então, todas as, né, pensando aí todas as teorias psicológicas, a própria psicologia, né, ela estava aí ocupada em pensar esse sujeito da razão. E o Freud, ele rompe com esse paradigma, não que ele não tivesse também imbuído, né, ele está lá trabalhando com a clínica da hipnose, né, que era o grande, tipo assim, a terapia high-tech de seu tempo, né, mas logo ele se dá conta que aquilo não é suficiente, aquilo não explica o seu objeto, que é a psicopatologia, né? Ou seja, sofrimento psíquico, né? Quais as origens do sofrimento psíquico. Enquanto todas as outras teorias, né, todas as terapêuticas estavam calcadas em buscar resposta no sujeito da razão, né? Ou seja, onde que a razão, né, tem problemas, o Freud rompe e vai fazer um caminho totalmente avesso, né? Nesse sentido que a psicanálise vai num caminho avesso a esse discurso, né? Ele justamente vai se ocupar das formulações que escapam à consciência, né?
o que ele chamou de inconsciente. Então, essa é a ideia de inconsciente. Né? Primeiro que é uma ficção. O Uhum. inconsciente não anda caminhando por aí, né? É uma ficção, é uma construção teórica freudiana para dar conta da sua clínica. Né? Eu acho que isso é uma coisa também que a gente precisa deixar muito claro na psicanálise. Né? A psicanálise, evidentemente, é uma clínica, né? E que vai produzir toda a sua teoria a partir da clínica. Né? Não está separado teoria e prática, tanto é que é uma praxis. Né? Uhum. Então, voltando a essa questão de que ele rompe com o paradigma. Então, no primeiro ponto, ele rompe com o paradigma, o que o Lacan vai denominar, né, de uma revolução coperniana, né? Lembrando lá do Copérnico, né? Uhum. Quando o Copérnico, e o Copérnico, na verdade, formaliza, porque muitos matemáticos, muito antes dele, já apontavam, né, para a ideia de que o sistema, né, na verdade, não era geocêntrico, mas heliocêntrico, né? A Terra não é o centro do mundo, é o Sol, a Terra é mais um, né, planeta que gira em torno, tira esse centrismo da Terra, do terráqueo, né, do Uhum. centro do mundo, e isso a gente sabe as implicações que teve em todos os âmbitos. Né? É uma mudança radical de paradigma que tem implicações em todas as áreas. E pensando o quanto isso vai ter implicações, por exemplo, nas navegações. Uhum. Isso expandiu, né, e as descobertas em função dessa mudança de concepção. Vamos trazer isso para o Freud, né? O cara rompe com o paradigma e também, como diz Lacan, faz essa revolução copérnica. Tira o centro da razão, né, e joga luz para o inconsciente. Então, isso é radical, isso é um novo paradigma e isso também inaugura um novo discurso, Uhum. né? Um novo discurso a respeito do sujeito. Enquanto todas as outras terapêuticas vão falar do sujeito da consciência, o sujeito da razão, o Freud vai, não, o meu sujeito é o sujeito do inconsciente. Né? E com isso quebra paradigma, inaugura um novo discurso, novos conceitos, né? Isso que você falou, né? Que já aparece no projeto para uma psicologia científica. Eu sempre digo, né? Recomendo aos meus alunos, né? Leitura elementar, né? Projeto para uma psicologia científica, porque ali nós temos todo o esboço da psicanálise. E é um texto pré-psicanalítico, não estamos ainda, né? E já no projeto ele faz, né, faz menção a um bebus, né? Tipo assim, ainda não está, é isso, né? Não está totalmente formalizado, mas é um conceito que já existe, né? No Uhum. sentido de que com o que ele vai se ocupar. E é o que vai nos ocupar enquanto psicanalistas, né? O sujeito que nos interessa é o sujeito do inconsciente e não o sujeito do o sujeito da razão, né? E isso vai ter implicações clínicas. Uhum. Ele vai mudar toda a clínica, ele vai, né, abandona a hipnose, né, e 1900, né, capítulo 7 da interpretação dos sonhos, ele formaliza o primeiro aparelho psíquico, né, e coloca ali o inconsciente como um lugar, né, nesse aparelho. É a primeira formalização, de novo é uma ficção, mas extremamente importante, porque Freud já trabalhava com essa ideia de que o analista usava o bisturi, né, o corte, né, para poder trabalhar. E os conceitos são os nossos bisturis, Ó, né? tá falhando um pouco, Lizzie. Oi. Agora. Os conceitos são os nossos bisturis. Uhum. Né? Então, eu diria assim, se você usa um bisturi mais high-tech, você tem mais flexibilidade na clínica. Isso que nos interessa enquanto, né, psicanalistas e aí clínicos e pensadores, né, teorizando a respeito da nossa prática, né. Então, em 1923, o Freud abandona, de novo, né, abandona a primeira ideia de aparelho psíquico
e oferece um aparelho mais high-tech, no sentido de, olha, não é mais, o inconsciente não é só mais um lugar. Na verdade, essas formulações que escapam à consciência, elas estão em todas as instâncias agora, super, né, no isso, super eu e eu. Né? Então, ele opera e tem efeitos em todas as instâncias. Isso muda radicalmente também, né? E o inconsciente agora, ele está operando em todas as instâncias, ou seja, não temos como escapar dos efeitos do inconsciente, né? E esse, né, o que nós temos acesso, que o Freud vai chamar a atenção, não é o inconsciente puro, né, mas as formações do inconsciente. E aí a gente vai, enquanto analista, justamente fazer a escuta dessas formações. Por quê? Porque justamente a gente conseguindo, tendo acesso ao inconsciente, a gente tem o que o Lacan chama da verdade do sujeito. Né? A verdade está no inconsciente. Né? Ou seja, a verdade está no desejo. Né? Então eu só tenho como ter acesso ao desejo do sujeito via as formações. Né? É por isso que ele cria o novo método, que é o método de associação livre. Né? Que é justamente essa coisa de fazer com que o sujeito fale, aprenda a falar, e nesse deslizamento das palavras é que o inconsciente, as formulações, né, podem aparecer. Né? Lembrando que as 4 formações, né, a questão do sonho, os lapsos, os esquecimentos, os xistes e os sintomas. Né? É a partir disso que o analista vai, né, escutar as formações. Né? Por quê? Porque justamente o sujeito se atrapalha com o seu desejo. Né? É isso que gera o sofrimento psíquico, a grande sacada do Freud. Né? O sujeito se atrapalha com o desejo. E às vezes ele não sabe nada e nem quer saber do seu próprio desejo. Né? Quando ele busca análise, é justamente ele poder ter que se haver com o seu desejo. Uhum. Né? E encontrar, né, inventar uma forma de se virar com esse negócio que é muito particular, que tem a ver com o gozo singular de cada um. Uhum. Né? Então, eu diria assim que essa é a essência da descoberta do Freud e que é extremamente atual. Ela não, né, nós não temos aí, né, ela é, como diz, a psicanálise tem muito a contribuir para o século XXI e provavelmente para os demais séculos, né? Porque ela trabalha com essa questão da essência do sujeito, que é o desejo, né? Que é o que nos diferencia e que marca a singularidade, né, de cada um de nós. Né? Bom, é, falando das formações do inconsciente, né? Acho que os meios pelos quais a gente tem, acho que notícias do inconsciente, já que ele não se mostra tal como é, né? O sonho como sendo uma delas. Tem um pesquisador brasileiro, não sei se você conhece o Siddhartha Ribeiro, né? Que ele Uhum. está trabalhando com isso, né? Com pesquisa do sonho. Inclusive, ele tem aquele livro sensacional, que é o Oráculo da Noite, né? Que ele resgata, ele faz um pouco o que o Freud fez no interpretação, mas ele faz por via da neurociência. Eu achei interessante, porque ele faz Uhum. exatamente o mesmo caminho, né? Resgata um estudo antropológico sobre os sonhos e tal. E ele diz, e eu acho interessante, ele diz que a gente, na nossa época, né, século XXI, a gente tem maltratado a vida onírica, né? Justamente porque o nosso estilo de vida é, nos deixa, não nos deixa sonhar, né? Nos deixa nos relacionarmos com o sonho propriamente, seja pela saúde, né, higiene do sono que nós temos pouco, nós dormimos mal, né? Nós temos muitos estímulos noturnos, então celulares e televisões, enfim. Bom, pegando esse gancho, né, que ele diz que a gente trata mal a vida onírica, como você acha que a gente lida hoje com o inconsciente? Como é que, né, as pessoas do século XXI, como é que a gente
lida com o inconsciente hoje? A gente tem uma relação de vítima com ele, tem gente que nem se dá conta, como é que é essa relação? Pois é, né, Eduardo? Essa grande sacada do Freud, desse rompimento do paradigma, né, de se ocupar com isso que são essas formulações que não estão, né, escapam, né? Desde sempre foram formulações que não eram dadas devida importância. É Freud Uhum. que joga o holofote, né, para o sonho, né, para os atos falhos, xixes e o sintoma. E ele vai dizer isso, né, tá lá na interpretação dos sonhos, mas essa questão de que o sonho é uma realização de desejo, como também o sintoma é uma realização de desejo. Atravessada, mas é o que temos, né? Então essa coisa de o quanto nessa vida contemporânea, enlouquecida, né, as pessoas não se permitem também olhar para si, para o seu próprio desejo, as suas paixões, né? Uhum. Ficam aí num super estímulo, né, de dar conta, de responder às demandas, né? E às demandas do outro. Né? E talvez aí a pandemia tenha sido um momento extremamente importante para que a gente pudesse pensar a respeito disso, né? Dar uma parada, quem sabe assim, opa, né? É outro tempo, e vamos voltar. Uma das características do inconsciente é a atemporalidade, né? Quer dizer, então, como lidar com isso? Como lidar com o seu desejo? Que é essa questão, né? Então, esses super estímulos, vamos pensar, vamos responder a demanda do outro, enquanto eu não tenho que me haver com o meu próprio desejo, né? Então, é mais um sintoma, e aí vamos pensar um sintoma social, né? Vamos levar esse povo a estabelecer um comportamento padrão. E a psicanálise é sempre na contramão, né? É o avesso, né? Não tem, né? Não dá para a gente oferecer um comportamento padrão para que todo mundo seja feliz. Não existe, né? Por mais que as pessoas desejem buscar e a sociedade também fique muito atenta e solícita em oferecer formas de satisfação, o desejo é singular, é cada um de nós que precisa ter que se haver com ele. E encaminhar, inventar uma forma de ter que se haver com ele e viver nesse mundo, né? Quer dizer, levando ele em consideração, incluindo ele no jogo, né? Uhum. Eu diria que o século XXI aí, com esse movimento todo neoliberal também, né? Assim, temos que dar conta de tudo e de todos, uma sociedade extremamente totalizante, né? Voltamos aí com todo esse movimento, né? Ultradireita, quer dizer, voltamos aí numa questão mais totalitária, né? Como se fosse possível essa completude que a psicanálise lá no seu início aponta. É impossível, o sujeito é um sujeito dividido, né, e vai ter que se haver com isso. Né? Então, eu diria assim que hoje a psicanálise é extremamente atualizada. Né? Claro que nós temos aí o quê? Todo o avanço que o Lacan traz. Né? O Lacan vai, né, retornar ao Freud, como ele diz, né, e pensando aí o primeiro ensino, né, ele vai se utilizar da linguística, né, que é uma ciência nova na época, né, e que é interessante, o Lacan chama a linguística como a vanguarda da antropologia contemporânea. Olha que interessante, né, vanguarda, quer dizer, está na frente de uma antropologia contemporânea. Olha, então eu diria assim, o quanto Lacan também vai buscar, na sua época, as ciências mais high-tech, né? E vai beber, né, dessa produção da linguística. Claro, o que ele vai fazer? Ele vai também subverter, né? Ele vai se apropriar disso e vai fazer outra coisa. Né? Então, isso que a gente tem aí, né, do aforismo, o inconsciente estruturado como uma linguagem, né? Existe uma estrutura e uma estrutura lógica, né? E que é preciso então fazer uma interpretação, né? Pensando aí na primeira fase, o primeiro ensino lacaniano e que tem aí uma influência da linguística, né?
porque no seu último ensino, Lacan já vai estar distanciando da questão da linguística e se aproxima, né, tendo aí uma referência mais da lógica, né, e aí que a gente vai ter, né, uma outra revolução também, né, um avanço na teoria lacaniana, né, e ele vai, né, no final do seu ensino, pensando aí no início da década de 70 do século passado, dizer, olha, o mundo mudou, as relações mudaram, esse mundo aí está se organizando e vai estar funcionando de uma outra perspectiva, né? E com isso ele vai dizer, olha, não tem mais sentido voltar a dar um sentido, porque aquilo que você trazia, a questão do inconsciente, né? Desde Freud, primeiro ensino de Lacan, essa coisa de fazer uma leitura, uma interpretação do que isso quer dizer, Uhum, né? uhum, O que o inconsciente quer dizer. Na clínica do real, né, que é essa última clínica lacaniana, que é do último ensino, o Lacan vai dizer, não temos que entender nada, né? Não temos que dar um sentido para o inconsciente. Então, é interessante para quem, né, quer estudar, enfim. O Lacan, no prefácio da edição inglesa do Seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, ele ali, vai falar do inconsciente real, a sua última, né, a sua última teorização de inconsciente. Claro que ele não usa essa expressão, né, direta de inconsciente real, mas ali ele já deriva uma formulação, né, a respeito do que seria esse inconsciente real, né? E é interessante porque ele escreve esse prefácio em 1976, logo depois de ter escrito o Seminário 23, que é o Santoma, né, que é onde ele vai, né, desenvolver toda essa ideia do que seria essa nova, o gozo, né, quer dizer, qual seria a formação de cada um, o gozo de cada um, o gozo singular, né? E aí ele chama atenção para essa disjunção entre a interpretação do que seria, né, as formações do inconsciente e a função do inconsciente. uhum. É radical, então aí nós temos uma nova perspectiva, né? De novo, vai ter implicações na clínica. E aí nós mudamos a uma clínica, né? Então é o que ele está chamando aí da clínica do real, né? É uma clínica contemporânea para os novos sintomas, né? Não se trata mais de explicar o que o inconsciente quer dizer, né? Mas implicar o sujeito no seu próprio inconsciente, né? Quer dizer, essa questão de poder implicar, né? Incluir isso que é o diferente, o estranho, né? O que o Amlish, que o Freud fala, né? Quer Uhum. dizer, é ter que incluir, achar aí uma forma de inventar um modo de viver com isso. E mais do que isso, como diz o psicanalista George Forbes, né? De se responsabilizar, né? Quer dizer, é uma invenção responsável, né? Temos que dar conta disso que é nosso, que é muito particular, estranho para o próprio sujeito, mas que é dele e que não tem como tirar do jogo. Toda vez que você tenta tirar do jogo, você se atrapalha, né? Você aí se complica, né? Então, nós temos aí uma clínica extremamente contemporânea, né? Tem aí condições de oferecer uma clínica para os novos sintomas, para essas novas relações contemporâneas, né? Então, eu diria assim, o Lacan, ele, né, além de fazer retornos, avançar em vários, né, conceitos, ele que formaliza o conceito de sujeito, sujeito do desejo, né, formalização do objeto A, né, objeto causa de desejo, enfim. E no final ele vai trazer e dizer, bom, nesses novos tempos não se trata mais de explicar, de dar sentido, de buscarmos explicações, mas precisamos incluir esse estranho e viver,
né? Poder usufruir, né? Usufruir da vida, usufruir do próprio corpo, usufruir das relações, enfim, Uhum. né? É disso que se trata uma análise, em última instância, né? É, bom, sobre sintomas, né? Uma das formações do inconsciente justamente é o sintoma, né? E, bom, acho que a inferência do inconsciente partiu no Freud a partir das histéricas, né? Que tinha todo aquele, a gente chama de teatro, né? Porque era uma coisa muito esdrúxula, né? As torções e pessoas com, né? Você achava que era uma coisa, né? Inclusive, eu estava lendo um livro chamado A Iconografia da, da Histeria na Salpêtré, e tem fotos, né? Tem imagens. Você acha que, bom, nossa, como uma pessoa pode, né, se torcer e ficar é insano, né? Assim, é até Uhum. chegava a ser de certa forma cômico, como o próprio Charcot ele manejava aquilo, né? Mas, Uhum. bom, no Freud a gente tem o aparecimento de um grande sintoma que é a histeria, né? Que talvez foi o sintoma da sua época, né? Dado todo o ambiente de repressão social e sexual que havia, né? Bom, acho que hoje a gente não consegue encontrar mais histéricas freudianas, né? Pessoas histéricas freudianas, no sentido mesmo daquelas, Termo. daqueles sintomas, né? Você acha que hoje a histeria ela tem outras formas e quais seriam essas formas? Quais seriam os novos sintomas? Isso que a gente está chamando de novos sintomas. Pois é, o Freud, em 1930, no Mal-Estar da Civilização, ele fez um apontamento que é importante, acho que nos ajuda a pensar um pouco aí, né, Eduardo, essa tua pergunta. Ele diz lá no Mal-Estar que cada época produz os seus sintomas. Então, esse é um ponto, né? Então, eu diria assim, a histeria justamente era o sintoma social da época, né? E Freud foi se ocupar dele, né? Tanto é que a psicanálise nasce graças às histéricas, né? Quer dizer, a histérica coloca um grande enigma para o Freud enquanto pesquisador, enquanto clínico, e faz com que ele vá desenvolver, né, toda uma revolução no campo clínico teórico, né? Então, cada época produz os seus sintomas, né? O sujeito é um sujeito social, né? Lacan resgata muito isso, né? Quer dizer, o sujeito se constitui na relação com o outro, né? Então, assim, o sujeito é social. Então, não na perspectiva empírica, né? Como um efeito diretamente proporcional, né? Quer dizer, Uhum, essa uhum, coisa mais, né? Mas ele é produzido nisso, ele é produzido nesse laço. Então, pensando aí que a pós-modernidade, e que muitos autores já discutem isso há muitos anos, e o Lacan foi um precursor disso, né? Ele já no final do século passado já apontava para isso, era disso que ele estava falando, né? Olha, as relações mudaram, essa pai-orientação, né? Essa orientação vertical está em queda, né? O declínio da função paterna está em queda, não é mais o que vai organizar. E historicamente, é a primeira vez, historicamente, se você for pegar em toda a história da humanidade, nós sempre tivemos uma orientação vertical, né? Fosse ela religiosa, ciência, enfim, sempre teve uma, né? E a pós-modernidade é marcada justamente pela queda dessa verticalidade. uhum. Né? Hoje as relações se dão no nível horizontal. Né? Quer dizer, isso é radical em termos de relações. Então nós não temos mais um padrão, né, de, de, de organização e como, e por isso que se precisa ver como que esses novos sintomas estão surgindo, porque justamente é uma outra relação. Né? Antes se tinha uma organização a partir de um saber do pai, né? E você tinha que saber com ele, né? Tinha que ou aceitar, entrar em briga, fazer outra coisa com isso, mas era um saber, né? Hoje não. Você não lida mais com
essa verticalidade, uma busca de um saber, né? A gente se vê com vários saberes, né? E isso muda em termos dessas organizações, né? Dos novos sintomas, né? Tanto é que nessa nova clínica, né? A clínica do Real, ela já não é uma clínica estruturalista, né? De estrutura de sintoma, não se pensa mais o sintoma enquanto uma estrutura fixa, né? Neurose, psicose ou perversão, justamente ele vai tratar aí do gozo, e o gozo pode ter aí múltiplas né, formações, né? Então tu não tem uma coisa só, né, como uma identificação de uma estrutura sintomática, né? Então a gente está aí se havendo com essas novas formações, porque lembrando que o sintoma é uma saída do sujeito frente à castração, né? Então, cada um, né, pensando freudianamente, o primeiro ensino de Lacan se sairia de três formas possíveis, né? Ou na neurose, ou na psicose, na perversão. E o sintoma aí como uma estrutura, como uma saída, né? E que o sujeito dava para ter que se haver e viver com isso, né? Na clínica do Real, nessa nova concepção do Lacan, não se tem isso, né? Não se tem o sintoma como uma estrutura, né, definida, se trata disso, né, se trata de uma neurose, uma psicose. Por isso que muita gente, na própria clínica, né, diz o que está acontecendo, né, em termos assim, porque justamente são essas novas formações, são os novos sintomas, né, a gente tem aí as toxicomanias, né, a gente tem aí as anorexias, as bulimias, né, então são novas formas de lidar com o sofrimento, né, e que não buscam mais aí um saber, né? O que está determinando, né? Por isso que o Lacan vai dizer, olha, nesse momento, né, nesse momento dessa clínica, implica em um sujeito ter que incluir esse estranho, né? Como viver agora essas novas relações, né? O encontro com o estranho mesmo, com o que não é esperado. E eu acho que esse momento de pandemia, a gente está vivendo isso, ninguém esperava. Em pleno século XXI, com todo esse avanço tecnológico, né, de um poderio em todas as áreas, o vírus veio mostrar que, né, não damos conta, não é possível, não é suficiente. De novo, aponta, né, para a nossa questão de que somos faltantes, né? Alternativa A, vamos querer voltar ao que era antes, é o que muita gente está esperando, né? Está esperando a pandemia passar para voltar. Não, meu, o mundo sofreu aí um abalo sísmico, né? E esse abalo sísmico é em todos os sentidos, né? E cabe a nós aí ter essa capacidade muito rápida também, porque a questão de tempo, o Lacan já apontava para isso, o tempo da sessão, né? É outro tempo nessa nova organização, é preciso que a gente tenha que se haver com esse diferente, com esse abalo, né? E incluir isso, e não ficar num processo de negação, de não existe, vai passar, ok, vai passar, mas aí, como é que você vai, né? E como é que isso pode ser incluído, né? Então, assim, nós estávamos, né, pensando aqui em São Paulo, né? A gente entra em quarentena em março e, bom, são que, né, quarentena, a princípio 15, 20 dias. Estamos praticamente em novembro e continuamos, né? Continua aqui confinada, né? No sentido de que é isso, é o que temos, né? E a vida não parou, né? Quer dizer, não dá para a gente parar a vida. Quer dizer, você tem que aí se reinventar, né? O que antes muita gente, né? O que você dizia, né? Essa coisa de fazer yoga, fazer não sei o que para passar o tempo, não é questão de passar o tempo, gente. É como inventar uma nova forma de viver com essa condição, com essa contingência, né? Então, e aí não tem, de novo, né? Não tem um comportamento padrão que vai se oferecer, né?
E aí entra a capacidade criativa, inventiva de cada ser humano, né? De cada sujeito, para ver o que vai fazer com isso, né? Tinha projetos, but, né? Quer dizer, se agora vai ter que rever os projetos. Então, essa capacidade psíquica, entende? De você ter que se haver com isso e procurar ajuda, justamente numa análise, por que não? É justamente poder pensar, falar a respeito disso e ver saídas, né? Inventar outras alternativas, né? Para continuar usufruindo da vida, entende? Porque não dá para pensar que assim, agora eu vou sair do confinamento e vou voltar à vida, o mundo que eu deixei lá fora. Não, né? Não, o mundo mudou em todos os aspectos, em todas, né? E para nós, assim, que trabalhamos com isso, com essa questão clínica, né, de poder ver as relações foram alteradas, o mundo do trabalho deu uma guinada de 180. O que já vinha em processo, agora o que é o home office, o que é trabalhar em casa, como separar os espaços, né? Como é que fica essa legislação, né? Quer dizer, tudo isso é uma grande incógnita, né? E que a gente precisa participar desse momento para poder pensar saídas,